É isso que eu vou passar para o Arnaldo. Aí, o Romero. O Romero achou aí, faz gol pra caramba, tá comparado aí ao Romário e tal. E o Eu Rames, posso que estar é o. enganado, o âncora, Fala. eu posso estar enganado, mas eu ouvi a Marília Ruiz dizer que o Arnaldo estava absolutamente apaixonado pela ideia Sim, da ele volta. mudou, ele mudou. O Arnaldo, o Que Arnaldo, o bonito. Arnaldo, o O Arnaldo amor é acha lindo. que agora Que vai com o bonito. Rames. Essa é a pergunta, Arnaldo. O Romero tá jogando. E o Rames vai jogar ou não vai? Bom, antes de passar para o Rames, já que a Marília foi citada, nossa companheira, ela falou uma coisa sobre o Corinthians muito interessante. O Corinthians tem também, o corintiano, eu lembro, o Juca, eu estava num programa com o Juca na ESPN, depois que o Corinthians virou sobre o Cianorte, lá atrás, Juca passou a noite em claro, buzinaço, para marginal para lá e para cá, só o Corinthians é capaz disso, aquela coisa. Depois o Cinco a time um. caiu depois o time caiu pro Figueirense naquele jogo que o Roger chutou a bola para fora da lua. Não Para estou derrubar o secando o Corinthians. Passarela. Exato. Mas eu falei pro Juca no domingo, no jogo contra o Palmeiras, o Corinthians deu uma corintianada. Fazia tempo que ele não dava. E ganhar empatando com o Palmeiras de novo, o Palmeiras permitiu isso. O rival permitiu isso. Isso tem um valor absurdo. E a Marília tocou num ponto que não tinha dado conta e ela tem total razão. Dessa vez a corintianada foi sem nenhum torcedor do Corinthians em campo. Que todas as vezes as corintianadas eram por conta da Fiel, certo? Podia ser no clássico com duas torcidas, ou na virada contra o Cianorte. Ah, porque o torcedor levou o Corinthians à virada e tal. Dessa vez, cara, foram os jogadores com 2 a menos. O Garro, o Pedro Henrique, o Gustavo Henrique no gol. Isso dá uma confiança para os jogadores. Vocês não têm noção, cara. É uma coisa. A confiança do Romero já existia, mesmo com o Mano Menezes. Ele foi o cara que fez os gols decisivos do Corinthians ficar na Série A do Brasileiro. A dos outros mudou. E ganhar do Cianorte, do Botafogo, tanto faz. Tem time que não está ganhando, time grande. São Paulo não ganhou aí jogos recentes, por exemplo, do Paulista, contra a Ponte Preta. É forte a Ponte Preta? Mais ou menos, né? O Corinthians vai jogar contra a Ponte Preta no domingo. A diferença é que o Corinthians vai jogar com torcida única em casa, o São Paulo jogou em Campinas. Faz diferença? Faz. Claro que faz. Agora, vai Ponte Preta e Santo André, os próximos jogos do Corinthians em casa. Alguma dúvida que o Corinthians vai fazer 6 pontos? Nenhuma, né? Porque o time recobrou a confiança. O técnico tem parcela nisso, mas o Palmeiras também tem grande parcela nisso. Vamos deixar bem claro que o que aconteceu, o Palmeiras tem grande parcela nessa recobrada de confiança, e confiança no futebol é meio caminho. No caso do São Paulo, confiança, eu acho que existe desconfiança em relação ao Rames ainda, e em relação ao Carpini. Agora, sobretudo, depois do que o Muricy falou sobre esse momento do trabalho do Carpini e sobre como ele eventualmente vai colocar ou encaixar o Rames no time, o que não é para agora. Se o São Paulo se classificar, é para daqui a 4 jogos. Primeiro, o Carpini vai colocar o Rames direto no time titular? Não sei. O Carpini vai conseguir colocar o Rames no banco, coisa que ele não fica desde o jogo do Atlético Paranaense? Nem o Dorival conseguiu ano passado? Também não sei. Então, essa situação o Rames ainda é o craque imaginário. O São Paulo não fez nada. Aliás, para pegar o exemplo do início do programa, ou nós estávamos falando tanto da LDU, né, gente? O Rames, no São Paulo, ele perdeu um pênalti contra a LDU que poderia ter levado o São Paulo à semifinal e a decisão da Copa Sul-Americana, certo? Esse é o grande lance do Rames no São Paulo até o momento. É o pênalti perdido, o único jogador que perdeu um pênalti naquele dia. E foi assim que a LDU, perdendo o jogo, avançou e foi campeã das Copas Sul-Americanas. Então, para o Rames jogar no São Paulo, depende de o técnico conseguir montar um sistema que permita a presença dele. A gente estava falando tanto do Diniz e seus jogadores. Acho que o Diniz consegue muitas vezes, sobretudo em casa, né, no Maracanã. Fora de casa não consegue, na minha visão. O Fluminense é bom dentro de casa, assim como o São Paulo Dorival era bom dentro de casa. O Rames jogar é uma coisa lá para frente. E para o Rames jogar, alguém vai ter que rodar. E alguém grande. Pode ser o Luciano. Tal. E aí é o grande desafio do Carpini.
como técnico de um time grande pela primeira vez na vida, com todo respeito à Água Santa, Guarani, Juventude e tal. Ele vai ter que colocar os dedinhos dele, sujar os dedinhos dele. Não tem como. E essa é uma coisa, essa discussão que vai ficar para daqui a 4 jogos, mas já está colocada. Antes disso, já contra o Guarani, que é mais fraco que o Botafogo de Ribeirão Preto, o Carpini e o São Paulo dele precisam ganhar. E a confiança do São Paulo já não está mais a mesma daquela do jogo com o Palmeiras, né? Já teve alguns abalos. Veremos agora o Carpini com o Rames, sabe-se lá quando. Eu até agora entendo que o Rames Rodrigues, no São Paulo, e nos últimos clubes todos que ele defendeu, segue sendo um craque imaginário, e um craque internetico, e um craque instagramer, um influencer. Mauro, a missão que foi colocada agora, pegar uma bandeja prateada bem bacana, colocar o Rames em cima e falar assim, Carpini está aqui, esse aqui é o Rames Rodrigues, faça aí o que o Ancelotti não conseguiu, o Rafa Benítez não conseguiu, o cara lá da Olympiacos não conseguiu, faça esse cara jogar. Não é mais ou menos isso? Mas estão obrigando ele a escalar ou ele escala se ele achar que deve? Mas não estão obrigando abertamente, mas imagina ter o cara no banco, agora que ele está de volta, pediu desculpa. Mas quando ele foi contratado, já sabia que era esse pacote, independentemente de quem fosse o treinador, né? E o presidente estava lá, o presidente carnavalesco, grande Casares, um abraço Casares, estava fantástico no desfile das campeãs. Não sei se vocês viram, logo depois que São Paulo teve aquele empate com sabor de derrota com o Bragantino, ele ressurgiu na avenida, mas com uma desenvoltura fantástica. Se o Rames em campo desfilar como desfila o Casares, olha amigo, ninguém segura o São Paulo Futebol Clube nessa temporada, foi uma coisa sensacional. Mas assim, agora são questões também que inerentes a carreira do técnico que sai de times pequenos para um time grande. Ele vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Os dirigentes são assim, esse tipo de jogador não vai surgir no Juventude ou no Água Santa, vai surgir no São Paulo, né, no time grande. E é o momento em que ele vai ter que... Agora, tem o seguinte também, se o Rames está mal e alguém acha que na carteirada ele tem que ser escalado, ele tem, acho que o grupo do lado dele, né? Acho que o grupo vai estar do lado dele. E o Muricy também deve estar do lado dele, né? Tem gente ali que tem que dar suporte para ele. O Muricy, tem o Rui Costa, sem contar que ainda tem o Belmonte e o próprio Casares. Mas acho que essas pessoas têm que dar suporte para ele. Se o cara não está treinando bem, não está pedindo passagem, ou não reúne as condições físicas adequadas, não joga e acabou. E alguém tem que dar proteção para o técnico, porque o técnico não tem casca para enfrentar, de repente, certas divididas. Pelo bem do clube, é assim que deve ser feito, penso eu. Então não contrata um técnico assim, contrata um mais do mesmo, que pelo menos tem casca. Mais experiente, mais nome, esse tipo de coisa. Agora o Rames tem que jogar. Eu falei do Gabigol há pouco. Ele tem que se provar para entrar em campo. Se não está pedindo passagem, vai ficar no banco. Fica no banco, paciência. Agora, de fato, para o Carpini é pesado. Então, que alguém dê a ele a devida blindagem, para que ele possa fazer o trabalho dele direitinho e não tenha que sofrer, de repente, com questões políticas criadas pelos próprios dirigentes. Fala, Vivier. O São Paulo teve azar de não vir nenhuma proposta boa para o Rames. A verdade é essa, porque tinha se livrado de um problema financeiro, técnico e essa questão para o Carpini, que é um jogador que já não joga faz muito tempo e quando falou estou fora, ia ser lindo para o São Paulo. Não ia precisar pagar 100% do contrato, ia pagar o proporcional ali e o Rames poderia sair. Agora, é certo, ele não recebeu uma proposta boa o suficiente para falar que ia sair de São Paulo. E aí agora, claro, pediu desculpa, falou que se arrependeu de ir para Belo Horizonte. Ele tem que provar que está arrependido mesmo no dia a dia do São Paulo, na hora que tiver chance, na hora que estiver no banco e não fazer cara feia, na hora que às vezes não for nem relacionado. Assim, falar agora, pediu desculpa, ele é diferente, tá ali, tá disposto, tá querendo mostrar o valor. Se tivesse tido uma proposta boa, já tinha ido embora. Ele percebeu que ia ficar sem ter onde jogar e correr risco de ficar fora da Copa América. E o São Paulo teve azar de não ter tido essa proposta, porque resolveria todos os problemas, inclusive o financeiro, rapidinho. Agora teve esse azar e vai ter que lidar com esse abacaxi nas mãos aí. Ô, Juca... Tá mais pessimista que eu, Lavier, hein? Com o Rames faz tempo, hein? Vocês são prova disso. O Arnaldo tá um pouco mais otimista. Juca, você podia entregar o seu ratão e o seu gatão de ouro. Eu não quero influenciar, evidentemente, o seu voto. Você vota para quem você quiser, como sempre, né?
E daqui a pouco a gente fala também, podemos até falar na esteira das questões que envolveram o Daniel Alves, Fortaleza e tudo mais. Então, o Gatão de Ouro, nesse dia histórico, 23 de fevereiro, em que alguém cometeu a heresia de comparar Romero ao Romário, o Gatão de Ouro vai para Romério, muito bem batizado pelo nosso Arnaldo. Romério, pela sua fase exuberante de artilheiro no Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Ratão, olha, já respondendo a sua questão na abertura, não me parece que seja correto você punir o clube pelo que um bando de torcedores faz a quilômetros do estádio. Porque isso pode permitir, né, numa hipótese maluca, mas pode, que torcedores do Santa Cruz se vistam de torcedores do Sport, façam o que fizeram no ônibus do Fortaleza, e é o Sport que é punido, e não o Santa Cruz. Para mim só há essa solução. Já que os cartolas não tomam nenhuma atitude, já que os cartolas não são solidários, que os clubes não estão nem aí, lembre-se, Corinthians até abriu o CT para a torcida invadir, às vésperas de um jogo Corinthians e Ponte Preta, diga-se de passagem. Jogador de futebol, numa hora dessa, tinha de parar. Esses mesmos corporativistas da cafajestice, incapazes de fazer uma crítica, ao contrário, passam pano para estupradores como Robinho, como Daniel Alves, são incapazes de serem solidários aos jogadores do Fortaleza, como não foram aos jogadores do Bahia, como não foram quando o ônibus do São Paulo levou tiro, como não foram quando lá atrás, ainda no século passado, jogadores do Corinthians foram emboscados na Via Anchieta. Jogador de futebol no Brasil é assim, um bando de alienados frouxos. Enquanto as jogadoras se colocam, os machos se acovardam. E aí, velho, não tem solução. Então, ao jogador de futebol profissional brasileiro, hoje, o meu ratão de bronze. Muito bem. O Juca entrega o ratão de bronze, daqui a pouco ele vai sair, mas a gente pode dar um plazinho final aqui, Mauro, porque isso foi colocado na discussão sobre clubes punidos pela violência da torcida. É a nossa enquete aqui. A pergunta é: clubes devem ser punidos pela violência da torcida? 68% e 25%. E não 32%. Você, por exemplo, é contra. Acho que não. O negócio é o CPF. A pergunta que eu sempre faço nessas horas é o seguinte: o que você faria, você que defende a punição ao clube, se você fosse o presidente do Esporte Clube do Recife? Quando um grupo de pessoas do lado de fora do estádio, que podem nem ter entrado no jogo, nem ter comprado ingresso, atiram bombas no ônibus do Fortaleza. Não tem o que fazer. Ainda teve um dirigente lá no Nordeste que sugeriu torcida única. Torcida única? Tem nada a ver torcida única. Evandro Carvalho é o nome dele, presidente da Federação Pernambucana. Talvez a proposta mais infame dessa história toda aí. O que tem a ver torcida única? Não tem o menor cabimento. Foi a torcida local e não sabemos nem se entraram. Hoje tem ocorrido muito brigas de torcidas organizadas, de integrantes que não vão aos jogos. Eles não vão aos jogos, não tem ingresso. Eles se encontram longe do estádio e o couro come, a chapa esquenta. Ficam aí na pista. Então esse é um problema policial, gente. Não é um problema do futebol exatamente. Ele é um problema policial de pessoas com comportamento marginal, comportamento criminoso, aliás, né, atrelados ao futebol. Mas agora, se você provar que o clube apoiou o grupo, foi conivente, fez vistas grossas, estimulou, aí o clube tem que ser punido. Caso contrário, vai fazer o quê? O que você pode fazer? Agora, as ditas autoridades têm que identificar os elementos por intermédio dos vídeos, pelo menos alguns deles, e levar as últimas consequências. É isso que tem que fazer. Na hora que punir o CPF, aí os caras vão pensar duas vezes. Mas já tivemos casos, aqui em São Paulo, por exemplo, já contei essa história, vou contar rapidamente, uma briga de torcedores do São Paulo e do Corinthians. Um torcedor, não era dia de jogo entre os dois, era um dia de jogo do Corinthians, voltando a torcida, houve uma emboscada. Um torcedor do São Paulo foi espancado até a morte.
A farda do policial tinha a câmera, o governador gosta muito dessa história, né? Mas tinha a câmera. Por intermédio dessa câmera foi identificado, as imagens, né? Foi identificado um dos torcedores que espancaram aquele que viria a falecer. O cara foi preso, a polícia fez o trabalho dela, foi preso, e depois houve um relaxamento de prisão, e a alegação foi alguma coisa do tipo: não há como comprovar que ele deu o golpe fatal. Sim, mas ele participou do espancamento que gerou a morte do outro rapaz. E o cara foi solto. Quando isso acontece, você estimula, né, para que outros tenham esse comportamento. O cara morreu ali, foi preso, mas soltado, não acontece nada, bicho. Vamos lá, né? Agora, se os caras vão em cana e tem problemas, aí começa a mudar. Não tem outro jeito. Aí, claro, você pode envolver o Ministério da Justiça, o Ministério Público, o Superman, o Batman, todo mundo. Agora, não adianta punir o clube nessa situação, a não ser que o clube comprovadamente tenha participado ou tenha sido omisso diante de alguma situação na qual ele pudesse evitar, né? E desconheço que o Sport Recife tenha apoiado o comportamento dessas pessoas. Qual